Olá, pessoal! Estamos de volta aqui e agora a gente vai entrar em técnicas orçamentárias. Tema bastante importante para efeitos de prova, temos várias questões com relação a isso e a gente precisa saber. Então, olha só, para começo de conversa, vamos olhar o panorama geral aqui, né? Para já saber o que esperar desse nosso bloquinho. Gente, olha só, nós temos essas técnicas aqui. Orçamento tradicional ou clássico, orçamento de desempenho por realizações, orçamento de base zero por estratégia, orçamento programa e orçamento participativo. Também dá para colocar aqui o orçamento incremental, tá? Só que ele, pessoal, ele é essa lógica do orçamento incremental, ela é vista muito junta com o orçamento tradicional, tá? Então, por isso que eu não trouxe um tópico específico de orçamento incremental. Eu vou trabalhar essa lógica no orçamento tradicional com vocês. Então, para começo de conversa, você já tem que saber, para efeitos de prova, que esta é a nossa evolução no Brasil. Então, num primeiro momento, nós tivemos o orçamento tradicional. Num segundo momento, nós evoluímos para o orçamento de desempenho, ou por realizações. E atualmente, nós nos encontramos nessa fase aqui do orçamento programa, tá? Então, esta é a evolução no Brasil. Ok? Maravilha. Com relação ao orçamento tradicional ou clássico. Gente, aqui eu trouxe o esqueminha que nós temos lá no PDF. Acho mais fácil de visualizar. Mas o que você tem que levar para efeitos de prova, né? Já para entender. Você tem que pensar assim, bom, o orçamento tradicional ou clássico, ele vai ser um orçamento bem mais antigo. Então, ele não tem essa lógica que a gente tem hoje, de pensar, racionalizar as coisas, ter indicadores, nada disso. O que a gente tinha lá antigamente? Uma planilha contábil. A gente tinha receita de um lado, despesa de outro. E a gente fazia um controle ali de quem gastou no quê, né? Quem é a unidade administrativa e no que é o elemento de despesa. Então, se aquela unidade administrativa gastou naquele elemento de despesa, não tem problema, tá tudo certo e ponto final. Eu não tava nem aí se tinha resultado, se não tinha resultado, se gastou a mais que devia, né? Se aquilo poderia ter sido feito de uma maneira melhor, se aquela compra, se tinham outros ali valores melhores para serem utilizados, se aquilo foi feito de forma eficiente, com eficácia ou não tava nem aí para isso, nem sabia o que era isso nessa época, né? Era só uma planilha contábil, beleza? Aí aqui a gente vai olhar agora as características e os termos que vêm em prova para vocês. Então, olha só. Esse orçamento tradicional ou clássico, ele visa a aquisição de meios, pessoal, por quê? Porque ele só está preocupado com a necessidade financeira da própria unidade administrativa. Então, se ele só considera a sua própria necessidade financeira, ele não está nem aí para o objeto do gasto efetivamente. Ele só quer saber a necessidade financeira daquele órgão, daquela entidade, daquela unidade administrativa. E aí, pessoal, a gente tem aqui que isso visa uma aquisição de meios. Ele é como se fosse autorreferido, entendeu? Ele tem uma ênfase nos aspectos contábeis. Então, é só uma planilha contábil em que eu tenho receita e que eu tenho despesa. E a minha classificação principal nessa técnica orçamentária aqui é por unidades administrativas e por elementos, ou seja, quem gastou no quê e ponto final. Eu faço não tenho acompanhamento e aferição de resultado, então isso é praticamente inexistente. Não existe acompanhamento por meio de indicadores, por meio de medição. Isso não vai ter aqui, né? A gente não vai ficar analisando isso. Você vai analisar, pessoal, quem gastou no quê. O controle é de legalidade e de honestidade. Então, esse controle está muito atrelado a essa lógica aqui dessa classificação, tá? Você tem essa classificação por unidade e por elementos e você controla isso. Você controla o responsável pelo gasto e ponto final. Não temos nenhuma associação, nenhuma relação nesse tipo de orçamento com o planejamento total. Então, a lógica seria de aumentar o número de crianças alfabetizadas, de diminuir a fome, né? Ter um planejamento ali de médio prazo. O orçamento tradicional clássico, ele está desvinculado do planejamento. Ele está voltado para as necessidades financeiras
das unidades, ele não está pensando em objetivos, ele não pensa em resultado para a sociedade, ele está totalmente desvinculado disso, tá bom? Então esse é o tradicional ou clássico. Nessa espécie de orçamento, nessa técnica orçamentária, predomina o incrementalismo, que seria o orçamento incremental. Por quê? Porque aqui você não vai ter todo um estudo gigante para ver como que vai ser o próximo orçamento. Não, você pega como base o orçamento anterior e faz ali um ajuste incremental nele por meio da variação da inflação ou por algum outro índice aleatório, né? E você vai só fazer o incrementalismo. Você só vai incrementar os valores ali com base em valores passados, beleza? Sem muito estudo, sem muito planejamento, sem muita análise aqui, beleza, gente? Maravilha, então. Por sua vez, nós migramos, então, evoluímos para um orçamento de desempenho. Então, esse é um primeiro momento, tudo isso aqui que a gente falou, um primeiro momento, planilha contábil, né? Essa situação aqui é muito estanque, muito sem planejamento. E aí, num segundo momento, nós vamos migrar para o orçamento de desempenho ou por realizações. Esse segundo tipo aqui, nessa segunda espécie de orçamento, qual que é a diferenciação dela para o orçamento tradicional? Ele pensa assim, olha, ele olha para o tradicional e fala assim, olha, não está mais rolando esse mecanismo aqui do orçamento tradicional. Por quê? Porque eu não sei se teve resultado aquele gasto ou não. O meu controle, ele está adstrito à legalidade e à honestidade, né? Quem gastou no quê? E eu não sei se isso deu resultado ou não. Então, pessoal, neste orçamento de desempenho, evidenciar as coisas que o governo compra passa a ser menos importante do que as coisas que o governo faz. Ou seja, a contrário senso, né? Virando a frase aqui, o que é mais importante agora? Eu olhar para as coisas que o governo faz, para o resultado do gasto, beleza? Então eu tenho um início de preocupação com o resultado do gasto nesse orçamento aqui de desempenho, beleza? Nós temos duas dimensões dentro dele, que são o objeto do gasto e o programa de trabalho. Ele enfatiza, pessoal, o desempenho organizacional e exatamente por enfatizar apenas ali o desempenho da organização, ele ainda está desvinculado do planejamento. Então aqui você tem que visualizar assim, ó, existe um planejamento grande, né, um planejamento estratégico, só que as organizações, as unidades ali administrativas, elas começam a se preocupar com os seus resultados do gasto. Esse resultado do gasto, ele não está atrelado lá no planejamento maior, no sentido assim, olha, esse resultado contribui para o atingimento daquele resultado de médio prazo, daquele resultado estratégico. Não, é um resultado que eu estou estanque aqui. Então, cada um está preocupado com o seu próprio resultado. Veja, já é uma evolução, porque eu inicio uma preocupação com o resultado do gasto, se aquilo está dando resultado ou não. Mas ainda é estanque, ainda não tenho planejamento nenhum aqui. Não existe vinculação com o planejamento, beleza? Então eu estou presinho aqui na minha lógica mesmo, da minha unidade, do meu órgão, da minha entidade, tá? E aí é o meu desempenho organizacional, é o desempenho daquele órgão, daquela entidade, desvinculado de uma lógica mais geral, beleza, gente? Maravilha. Orçamento-programa, o que nós temos historicamente aqui que falar sobre ele? O orçamento-programa, ele surge nos Estados Unidos na década de 50 com esse nomezinho aqui, ó, Planning, Programming, Budgeting System, que é o PBS. Eu já vi questão de prova dizendo que o orçamento de desempenho surgiu com este nome. Não. Falou em planejamento e programa, isso é orçamento-programa, né? Planning, Programming aqui, ó. Já é orçamento-programa, tá bom? Então, ele surge lá nos Estados Unidos na ótica da empresa privada, tá? Na iniciativa privada. Aí nós temos a gente puxa isso para a iniciativa, para a esfera pública, beleza? No Brasil, nós temos 3 momentos em que a gente visualiza ele efetivamente. Então, na 4.320/64, existe uma citação no artigo 2º do programa de trabalho do governo. Então, aqui a gente já começa a ter ali uma menção a programas, tá? Então, um programa de trabalho.
O segundo momento é quando existe uma menção explícita, expressa no Decreto-Lei 200. Em cada ano será elaborado um orçamento-programa, que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizada no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa anual. Aí, pessoal, num terceiro momento, que é com o Decreto 2829 de 98, é aí que a gente tem que o orçamento-programa se torna realidade, porque ele traz que toda ação finalística deve ser estruturada em programas orientados para a consecução de objetivos estratégicos. Então, você tinha ali a menção, né, uma menção vaga na lei de 64, na 4.320, e você já tinha uma menção explícita ao orçamento-programa no decreto 200. Só que em nenhuma dessas situações a gente teve uma regulamentação, a gente teve isso tornado realidade efetivamente. A gente só tem isso como realidade no decreto 2829, que ele vai regulamentar ali o PPA, tá? Então ele regulamenta o PPA e nós temos aí essa lógica do orçamento-programa. Beleza, gente? Maravilha. Características do orçamento-programa. Tudo de lindo, maravilhoso nós temos aqui. Então, o que vocês aprendem lá com a professora Beth, com a Elizabeth Moreira, né, de planejamento estratégico, a lógica do planejamento estratégico, todas as palavrinhas do bem da Beth, você coloca aqui também. Por quê, né? Vamos olhar aqui. Nós temos integração entre planejamento e orçamento. Então, o orçamento, gente, ele não está só voltado para o desempenho daquela entidade, daquele órgão, não. Ele está vinculado em programas maiores. Ele quer atender às demandas da sociedade. Então, cada órgão tem a sua função num planejamento maior, né? Uma integração das unidades com os planejamentos maiores, com o que está acima, com entregar resultado para a sociedade, tá? Então, integração entre planejamento e orçamento. Visa objetivos e metas. Eu considero as análises das alternativas disponíveis e todos os custos dessas alternativas. Inclusive os custos que extrapolam o exercício, né? Isso está lá no Giacomoni e às vezes isso vem em prova. Então, quando eu faço a consideração dessas alternativas e os custos das minhas alternativas dentro ali de uma decisão orçamentária, né? Você vai considerar também os custos que extrapolam o exercício para fins de planejamento, efetivamente, tá? Nós damos ênfase em aspectos administrativos e de planejamento. Temos como classificação principal a funcional e a programática. Temos a utilização sistemática de indicadores para acompanhar e aferir resultados. E a partir desses indicadores eu consigo fazer controle, né, gente? Controle de eficiência, eficácia e efetividade. Então aqui, todas as palavrinhas do bem, as palavrinhas maravilhosas lá da professora Beth, a gente utiliza aqui também dentro do orçamento-programa, beleza? Então tudo de maravilhoso aí. O que vocês têm que levar também para efeitos de prova é que nós temos uma contraposição entre o orçamento tradicional e o orçamento-programa. Então, gente, aqui, como regra, quando a prova vai cobrar isso, ela bota características desses dois. Então, vamos aqui fazer a contraposição. Enquanto o tradicional traz um controle de legalidade e honestidade, né, ele está só preocupado com quem gastou no quê, ou seja, um controle político, o orçamento-programa ele tem um controle que visa a eficiência, eficácia e efetividade, regrinha de planejamento estratégico. Enquanto o tradicional visa a aquisição de meios, apenas preocupado então com as necessidades financeiras das suas unidades, autorreferido, né? O orçamento-programa vai visar objetivos e metas. Por sua vez, a ênfase do tradicional está em aspectos contábeis, enquanto no orçamento-programa está em aspectos administrativos e de planejamento. A classificação do tradicional é por unidades administrativas e elementos. Quem gastou no quê? Já a minha classificação aqui no programa é a funcional e a programática. Então, vou ter função, subfunção, as ações, né? A classificação programática da estrutura programática.
as ações, se são atividades, projetos, operações especiais, todos os atributos das ações aqui. Então, eu vou detalhar bastante isso. Enquanto não existe planejamento no tradicional, eu tenho integração entre planejamento e orçamento no orçamento-programa. E aqui, né, perceberam que eu botei trocadinho ali o quadrinho. Esse era para estar aqui, esse era para estar aqui em cima. Mas não tem problema, vocês entenderam. E eu utilizo sistematicamente indicadores para acompanhar resultados aqui no orçamento-programa. Gente, uma coisinha que veio em prova esses tempos atrás, e eu tenho um pouquinho de medo que isso se repita, é a parte aqui de que os aspectos jurídico e econômico desses dois orçamentos, tá? Então, no orçamento tradicional, o aspecto jurídico se sobrepõe ao aspecto econômico. No orçamento-programa, o aspecto econômico se sobrepõe ao aspecto jurídico. O que seria esse se sobrepor, né? Não é que um está anulando o outro, não. Você tem os dois aspectos, você tem os dois contextos dentro dos orçamentos. Mas o tradicional, ele está muito preocupado com a lei em si. Então, ele está muito preocupado com aquele controle contábil, com aquela autorização de gasto e se a quem gastou no quê. Então, o controle de legalidade dele é muito grande e ele tem um aspecto jurídico muito exacerbado por conta disso. Então, o aspecto econômico dele acaba ficando até meio de lado, né? Nem sabe se deu resultado, nem sabe se aquilo é efetivo ou não, se aquilo é eficiente ou não. Então, o aspecto econômico, no orçamento tradicional, ele fica deixado um pouquinho de lado. Já no orçamento-programa, o aspecto econômico se sobrepõe ao jurídico, porque a gente tem toda essa lógica de entregar resultado. Então, eficiência, eficácia, efetividade, né? Se aquele gasto me gerou resultado, se aquilo foi feito da melhor maneira possível, se aquele preço era o melhor possível dentro daquelas condições, né? Então, você tem aqui um aspecto econômico de gerar resultado da melhor maneira possível que se sobrepõe ao aspecto jurídico, beleza? Então, isso vem em prova às vezes e vocês têm que saber. Então, já estou falando aqui para vocês. Com relação a essa contraposição, são as informações aqui cruciais e principais sobre esses dois tipos de orçamento, beleza? Com relação ao orçamento de base zero, pessoal, ele é um orçamento, então, diferente de todos esses que a gente já falou, né? Uma espécie de orçamento diferente. Ele é um orçamento que ele pode, né? Alguns doutrinadores dizem que ele pode ser utilizado atualmente, né? Junto com o orçamento-programa, no sentido dessa lógica de teto de gastos que a gente tem, porque basicamente ele vai exigir que o gestor realize uma análise crítica dos gastos, né, de todos aqueles recursos que ele solicita. Então, ele precisa fazer essa análise crítica do recurso porque ele precisa saber no que ele vai gastar. Então, as palavras-chave de orçamento base zero são análise crítica dos recursos solicitados, esse questionamento dessas reais necessidades de cada área, não havendo compromisso com qualquer montante inicial de dotação. Gente, aqui uma frase que às vezes vem em prova é que no orçamento de base zero não existem direitos adquiridos sobre verbas anteriormente outorgadas. Ou seja, eu, gestor, não vou ter direito a receber este ano, novamente, uma verba para a saúde que eu recebi no ano passado. Por quê? Porque não é um direito adquirido meu. Ah, mas é que eu recebi ano passado, então eu quero receber nesse ano de novo. Não, eu vou ter que analisar a real necessidade daquela verba e justificar a necessidade daquilo para conseguir receber de novo. Então, não existe compromisso com os montantes iniciais, tá? Você vai ter ali, você vai partir de uma base zerada, por isso que ele é o orçamento de base zero. A base dele é zero, ele não olha para trás, ele não quer nem saber o que ficou para trás. Então, ele olha daqui para frente, beleza? Ele requer que cada administrador justifique o seu orçamento, para que, obviamente, né, essa justificativa vai partir, obviamente, de uma análise crítica, e as atividades e operações identificadas e classificadas em ordem de importância deverão ser classificadas em ordem de importância,
para que os pacotes de decisão sejam preparados. Gente, falou em pacote de decisão, isso é orçamento base zero. Não existe, né, essa lógica dos pacotes de decisão no programa, no de desempenho, no tradicional, no participativo, não. Você vai ter toda uma análise crítica, vai justificar as reais necessidades e o porquê que aquele recurso deve ser, por que você precisa daquele recurso. E aí, analisando a importância e dando a devida importância para determinados programas ali dentro, né, e operações, você identifica uma ordem de importância e faz os pacotes de decisão. Nesse cenário todo, a desvantagem do orçamento base zero é que ele é lento de ser feito, ele demora, porque ele tem uma análise crítica muito grande que tem que ser feita, né? Ele é mais caro para ser feito por conta da demora, por conta de toda essa análise que precisa ser realizada, tá? E muito estudo em cima dele, né? Enfim. Então, ele tem aí essa lentidão maior para ser feito, beleza? Mas são aí as características que nós temos do orçamento base zero. O participativo, gente, participativo é ali uma maior democratização no processo orçamentário, tá? Então, você trazer a população para dentro da elaboração do orçamento, né? Dentro ali da discussão do orçamento, beleza? Quais são aí os pontos que nós temos de características para efeitos de prova? O orçamento participativo, pessoal, número 1, objetiva a participação da população na alocação de recursos públicos. Obviamente, não vai ser numa alocação de todos os recursos, mas somente ali na área de investimentos, tá? Até porque a maior parte do orçamento ela já está vinculada com alguma despesa, né? Nós temos muitas despesas obrigatórias, e aí você tem aqui que essa fatia do orçamento em que a população efetivamente participa é ali em prioridades de investimento, beleza? Não se opõe ao orçamento programa e não possui uma metodologia única, né? Tem questão dizendo que o orçamento participativo se opõe ao orçamento programa, e não se opõe, né, gente? Ele vai ali trabalhar junto com a lógica do orçamento programa. As desvantagens dele, uma perda de flexibilidade e maior rigidez na programação dos investimentos. Isso porque, né, o raciocínio aqui dessa desvantagem seria no sentido de que a partir do momento que o executivo não decidiu aquilo sozinho, mas com a participação da população em audiência pública, por exemplo, vai ser muito mais fácil de realizar vai ser muito mais difícil de realizar alguma alteração depois que isso foi decidido. Por quê? Porque a população decidiu junto, entendeu? Então, não é simplesmente assim, eu sozinha decidi isso e eu sozinha vou alterar o que eu decidi. Não, eu decidi junto com uma galera. Eu decidi junto em audiência pública, fiz consulta pública. A galera votou. Então, eu não posso agora eu sozinho alterar isso daqui, né? Seria essa a lógica que eu perco um pouco a flexibilidade na alteração ali, se for necessário fazer alguma alteração, beleza? Segundo a Constituição Federal, pessoal, a iniciativa das leis orçamentárias vai pertencer ao Poder Executivo. E isso continua acontecendo. Não é porque nós temos uma modalidade de orçamento participativo, né, uma técnica nesse sentido, que ali a gente retirou a competência. Não, a competência continua sendo do Poder Executivo, nós não temos nenhum problema aqui. A única diferença é que a gente vai aumentar a participação popular junto ali com o Poder Executivo, beleza? Vou só tomar uma aguinha aqui, gente. Segundo a LRF, gente, nós temos aqui que a participação popular e as audiências públicas devem ser incentivadas durante esses processos de elaboração. A gente tem isso lá no 48 da LRF, tá? E, obviamente, que não há perda de participação do Legislativo nem diretamente da legitimidade. Então, o Legislativo ele vai continuar tendo a sua função normal. Ele vai discutir, vai aprovar, vai emendar, né? Vai emendar, vai aprovar, depois vai controlar, vai avaliar. Tá tudo bem, não tem perda de legitimidade, não tem perda de participação. Ele continua com as suas mesmas competências. A única diferença no participativo é que a população é inserida
neste processo aqui de elaboração e discussão de leis, né? Inclusive em discussão, né? Isso pode ser chamado aí para ser feito, mas você tem uma maior democratização nesse sentido, beleza? Com relação, pessoal, ao Estatuto da Cidade, né, que é a Lei 10.257, ele traz ali uma obrigatoriedade no sentido de que os municípios façam esse orçamento participativo, tá? A gente visualiza o orçamento participativo em âmbito municipal. Quase não visualizamos ele em âmbito estadual, nem na União, tá? Então, a gente visualiza efetivamente isso acontecendo no âmbito municipal. Então, aqui eu deixo para vocês ali, só para vocês darem uma olhadinha, né? Que no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas orçamentárias. Então, incluirá, é uma obrigação aqui, é um dever, tá bom? Na LRF, nós temos no 48 que a transparência será assegurada mediante o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas, né, nos processos de elaboração e discussão de PPA, LDO e LOA, então trazendo a população para dentro deste processo, tranquilamente aqui, o orçamento participativo também, inclusive por meio da LRF. E agora, né, a gente vai praticar. Falamos aí dessas técnicas, conforme eu falei para vocês, o incremental é aquele orçamento lá que a gente utiliza conjuntamente, né, seria uma técnica conjunta com o tradicional, então não fiz um tópico específico para ele, mas a regra dele é que a gente repete o anterior com apenas alguns ajustes, né, alguns ajustes ali marginais relativos à variação de preço ou algum outro índice aleatório ali colocado, e aí você tem isso como regra no orçamento tradicional, beleza? Então vamos dar uma praticada aqui. FCC 2019. O orçamento-programa de um determinado ente público estadual, letra A, realiza a alocação de recursos visando a consecução de objetivos e metas e utiliza como principal critério de classificação da despesa a funcional programática. Gente, aqui já é o nosso gabarito, tá? Aqui já é o nosso gabarito. Eu só preciso chamar a atenção de vocês aqui para essa situação no sentido de que essa classificação funcional programática, o que acontece nela? Ela basicamente não existe mais com este nome. Ela não existe mais com esse nome, tá? Ela foi revogada, essa portaria aqui que nós tínhamos com relação a essa classificação, ela foi revogada, e nós temos agora a funcional e a programática. Contudo, gente, isso aqui foi revogado há muito tempo. E a FCC continua em 2019, cobrando esta classificação com esse nome funcional programática, mas nós temos duas classificações aqui, tá? Então vocês têm que tomar cuidado. Se te trouxer de novo funcional programática e for a única que dê para resolver, que dê para marcar como gabarito, você marca essa e tá tudo bem, né? Mas a regra que vai trazer a funcional e a programática. B. Visa avaliar a economicidade das ações governamentais, bem como a legalidade no cumprimento do orçamento. Gente, quem vai tratar sobre essa avaliação de legalidade no cumprimento do orçamento vai ser o tradicional, né? O visar isso, objetivar isso vai ser o tradicional. A economicidade, eu vou aqui deixar só um risquinho, né? Não é que está totalmente errado, mas a avaliação do orçamento do programa, ele está muito focado em eficiência, eficácia e efetividade, né? E aí a economicidade estaria atrelada aí dentro desses conceitos, mas não que isso seria algo principal e primordial na avaliação do orçamento do programa, tá bom? C. Apresenta as despesas públicas que devem ser executadas por função, subfunção e elemento de despesa, sendo que a estrutura do orçamento dá ênfase aos aspectos contábeis e de gestão. Gente, as despesas por função e subfunção, sim, porque é a classificação funcional. Elemento de despesa é a classificação do tradicional, tá? E a estrutura dar ênfase a aspectos contábeis é o tradicional. Gestão aqui, a gente até consegue dar uma forçada de barra para colocar nos administrativos e de planejamento, tá? Letra D. Impõe ao executivo a obrigatoriedade de investir em programas não discriminados
não discriminados como prioritários no PPA pelo referido poder, sendo uma forma de implementação de políticas públicas regionalizadas. Gente, não faz sentido nenhum impor uma obrigatoriedade de programas que não são prioritários, né? A gente vai ter ali uma lógica de executar programas prioritários, tá? Então aqui é uma mistureba, uma invenção aí que nós tivemos do examinador. Letra E. Incorpora a população ao processo decisório da elaboração orçamentária, sendo que a alocação de recursos visa aquisição de meios. Gente, processo decisório aqui com a população junto é participativo. Então, essa primeira parte aqui é o orçamento participativo. A alocação de recursos que visa aquisição de meios é o tradicional, tá? Então, aqui nós temos aí dois conceitos numa mesma assertiva. Letra A, o gabarito. Fundatec 2022. Entre tantos modelos de orçamento, temos aquele voltado para a avaliação e a tomada de decisão sobre despesas, segundo o qual as ações ou parte delas de um programa governamental constituem unidades de decisão cujas necessidades são avaliadas em pacotes de decisão. Pacote de decisão. Estes, por sua vez, constituem documento que identifica e descreve uma atividade específica, de modo que a administração possa avaliá-la e priorizá-la em relação a outras atividades que concorram para a obtenção de recursos limitados e decidir aprová-la ou rejeitá-la. Portanto, entre os vários conceitos dessa metodologia, o principal que a caracteriza é o de pacote de decisão. Esse modelo é conhecido como orçamento, letra A, de base zero. Então, trouxe para você pacote de decisão, isso necessariamente vai ser o base zero, não é nenhum desses outros aqui, beleza? Passando para frente, Sebrasp 2021. O orçamento de desempenho é primordialmente calcado nos aspectos contábeis e está dirigido mais para os produtos gerados pela administração que para os resultados propriamente ditos. Gente, quem acontece isso aí é o tradicional, tá? É o tradicional. O tradicional, ele tá voltado para os aspectos contábeis, sim, com certeza absoluta. E ele está muito mais dirigido para o produto em si, né? Para aquela compra, para aquele serviço efetivamente, do que para o resultado. Ele não está nem aí para o resultado, na verdade. Então, o orçamento de desempenho, ele começa ali, né, a se preocupar com o resultado do gasto, ele começa a se preocupar com o que foi gerado a partir daquilo, e não só com o produto em si. O de desempenho é assim, né? E o de desempenho vai ter esse foco, essa ênfase no desempenho organizacional. Aqui, esse textinho é do orçamento tradicional, beleza? É isso, pessoal. Terminamos esse bloquinho aqui, né? Espero que vocês tenham aí entendido e clareado um pouquinho essa matéria. É uma matéria bastante importante, técnicas orçamentárias sempre vêm em prova, de uma maneira ou de outra, né? Às vezes nem tá no edital, mas vem, eles colocam ali na parte de conceito do orçamento, então você tem que levar para efeitos de prova, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição e desejo aí ótimos estudos para vocês. Até!